E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia num texto que se encontra na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios. No capítulo de número 12. No final do mesmo capítulo, quando Paulo nos diz: entretanto, versículo 31, procurem com zelo os melhores dons. E agora o texto que nos basearemos. E eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Em algumas versões você encontrará um caminho sobremodo excelente. Senhor nosso Deus, abençoa a Tua palavra e fala às nossas vidas e ao nosso entendimento. É o que nós pedimos, pedindo que toda honra, glória e louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. O apóstolo Paulo fala sobre este caminho, um caminho sobremodo excelente, um caminho ainda mais excelente, um caminho que é o amor. No capítulo 13, ele estará falando sobre o amor. O problema é que não basta ter diante de nós um caminho sobremodo excelente. O problema é que não basta conhecer o caminho, saber aonde ele está. O problema é que se eu não entrar nesse caminho, se eu não seguir este caminho, eu jamais chegarei aonde este caminho me conduz, ao destino deste caminho. Então não adianta existir um caminho, por melhor que ele seja, se eu não seguir no caminho. E a maneira que nós seguimos por um caminho, nós, desculpe a redundância, nós caminhamos pelo caminho. E como nós caminhamos? Com passos. Nós damos passos. Quando eu dou passos muito rápidos, eu corro. Quando eu dou passos normais, eu ando. Quando eu dou passos, deixa-me pensar, despreocupados, eu passeio. Quando eu dou passos com dificuldade, eu me arrasto. Mas eu sempre me movo. E nesse caminho, que é sobremodo excelente, o importante não é se você corre, ou se você anda, ou se você passeia, ou mesmo se você se arrasta. O importante é você estar nesse caminho. O importante é você seguir por esse caminho. É você não desistir, não retroceder no caminho, mas avançar no caminho. Haverá vezes que você poderá correr, haverá outras vezes que, imagino que seja a maior parte das vezes, que você estará simplesmente andando. Sim, haverá vezes que você estará tão bem, tão despreocupado, que você literalmente estará passeando nesse caminho. Mas esteja seguro que haverá vezes que você terá que se esforçar, se arrastar,
Mas em tudo isso você estará se movendo e avançando neste caminho para onde é o destino deste caminho. Há um destino. Todo caminho nos leva a um destino. E é por isso que a Bíblia diz que o caminho conduz. Que há caminhos que conduzem para algo e há outros caminhos que conduzem para outras coisas. E para onde o nosso caminho conduz? Há caminhos que a Bíblia diz que parecem bons. É como saber se um caminho é bom ou não? Muitas vezes as pessoas analisam pelas condições do caminho. E essa é uma análise sensata e racional. Esse caminho é um caminho acidentado. Esse caminho é um caminho apertado. Esse caminho é um caminho espaçoso. E, na realidade, o que a Bíblia quer que entendamos, que nós devemos decidir se um caminho é bom ou mau, não pelas condições propriamente do caminho, mas pelo destino final do caminho. Um caminho é bom quando ele conduz para algo bom. E um caminho é ruim quando ele conduz para algo ruim. Um caminho é bom quando ele está nos conduzindo para algo bom. E imagine o apóstolo Paulo que disse: eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. O destino desse caminho é algo sobremodo excelente. É algo não apenas bom, é algo extraordinariamente bom. E então nós devemos nos animar e devemos, inclusive, nos fortalecer. Como a Bíblia diz, que Cristo suportou a ignomínia dos homens. Era um caminho difícil, mas o final era extraordinário. Diz, contemplando a alegria que lhe estava proposta. E a alegria não estava no meio da jornada. A alegria não estava no meio da caminhada. A alegria estava no final da caminhada. E nós precisamos ter esta consciência. Porque se nós entendermos para onde o caminho está nos conduzindo, porque veja bem, Jesus falando sobre os dois caminhos, em Mateus, no Sermão da Montanha, disse que a porta era estreita e o caminho era apertado. O caminho que levava à salvação, que conduzia à salvação. Mas Jesus disse que a porta é larga e espaçoso o caminho que conduz à perdição, que o final dele é um abismo de perdição. E que nós podemos nos iludir com a facilidade, com a largueza de um caminho. Aquele caminho largo, aquele caminho espaçoso. Nós pensamos, esse só pode ser um bom caminho. Porque nós estamos observando as condições do caminho. E não observando o destino do caminho. Sabe, você pode pegar um caminho lindo, um caminho maravilhoso, mas se você
e estiver pegando o caminho equivocado, você viverá uma grande frustração, porque quando você chegar ao final daquele caminho, você diz, bem, não era aqui que eu queria chegar. Quantas pessoas hoje com Waze da vida, nada contra o Waze, nem falando mal dele, por vezes colocam lá, eu não sei se você já teve essa experiência, de colocar o nome da rua, o endereço e tudo mais, mas existe uma outra rua, num outro lugar, com o mesmo nome, que aceita o mesmo número, e você então está indo. Eu me lembro de uma vez que eu e minha família, nós estávamos em Porto Alegre para a consagração, era um dia de consagração também, da nossa neta, filha de Ana e de Ismael, a Lavínia, que aconteceria na igreja Aba de Porto Alegre. E nós então saímos, Ismael e Ana saíram antes, nós saímos depois, colocamos o endereço da igreja e fomos. E nós estamos percebendo que estamos indo para um lugar completamente diferente, porque, na realidade, existia em cada cidade ao redor, tanto na grande Porto Alegre, quanto em Canoas, quanto em outras cidades, uma rua com o mesmo nome e com o mesmo número da igreja. E nós, em vez de irmos para a grande Porto Alegre, estávamos indo para Canoas. Então, nós estávamos pegando, o caminho era muito bonito, mas o caminho estava nos levando para um lugar errado. E muitas vezes em nossas vidas, esse é o problema, que nós estamos sendo conduzidos por um caminho que não nos levará aonde nós precisamos chegar. Então, um caminho é bom, não porque ele tem facilidades, um caminho é bom porque ele me conduz a um destino bom, para onde o seu caminho está te conduzindo. Para onde? Mas quando nós falamos sobre um caminho como esse, um caminho que Deus nos oferece, um caminho que é sobremodo excelente, que isso não quer dizer que seja um caminho fácil. Um caminho, por ser bom, necessariamente não é um caminho fácil. E um caminho, por ser ruim, necessariamente não é um caminho difícil. Nós temos dificuldades e facilidades em todo o nosso caminhar, em toda a nossa vida. Como eu disse, haverá momentos que eu correrei, haverá outros momentos que eu caminharei, e haverá outros momentos que eu até passearei, e haverá momentos que eu vou me arrastar, porque o caminho pode oferecer dificuldades, mas a Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu preciso perseverar até o fim. Eu disse que toda caminhada se faz com passos. Como eu falei, podem ser passos rápidos, podem ser passos normais, passos lentos e até mesmo passos despreocupados. Mas todos eles se fazem com passos. E um caminho com Deus, eu chamaria esse caminho de um caminho de fé, dos que seguem a Deus, dos que seguem a fé, dos que andam em fé. E um caminho de fé só pode ser realizado com passos de fé. É o óbvio. E nesse caminho,
que eu dou passos de fé. É o caminho que eu caminho com Deus. Eu gosto muito da expressão que se fala em Gênesis de Enoque, que Enoque andou com Deus. Enoque seguiu um caminho. E esse caminho, ele era orientado, ele era direcionado, conduzido, caminhando ao lado de alguém. Ele caminhava ao lado de Deus. E era literalmente, como a Bíblia diz, é de fé em fé. Ele ia de passo em passo, de uma realização de fé a uma outra realização de fé. Ele caminhava, caminhando pela fé. É a única forma desta jornada ser uma jornada que agrada a Deus, pois sem fé é impossível agradar a Deus. E quando eu caminho com passos de fé, essa minha caminhada, ela se torna o meu estilo, a minha forma de vida, a tal ponto que já não é um passo, é uma vida de fé, pois o justo viverá pela fé. É o que nós precisamos viver em nossas vidas. É o que nós necessitamos. E Jesus disse, e ele mesmo afirmou, sobre esse caminho que conduz à salvação. Ele disse, a porta é estreita e o caminho é apertado, mas não pense porque o início do caminho, a porta, porque há caminhos, como eu sempre digo, que dão em portas, mas há portas que dão em caminhos. E o que Jesus está falando lá, que passar pela porta não é o final, que passar pela porta é o início de uma caminhada, de toda uma jornada. É o que Jesus está nos falando. E que nós, mais uma vez eu quero repetir isto, não desanime, porque a porta é estreita. Não desanime, porque o caminho é apertado. E quando eu penso em caminho apertado, eu penso, obviamente, em apertos, e nenhum de nós gosta de andar em apertos. Sabe, andar apertado é uma coisa difícil, nos custa. Quem já pegou um trem lotado, quem já pegou um metrô lotado, e acima de tudo, quem já pegou um ônibus lotado. Eu tinha um amigo que ele não suportava ônibus lotado, ele disse, puxa vida, a gente vai, se aperta, se arrasta e passa, e pessoas reclamam e tudo mais. Um dia ele teve uma ideia, ele pegou uma panela e ele entrou no ônibus e ele disse, panela quente, panela quente. Todo mundo se afastou. Todo mundo se afastou e o caminho que era apertado ficou relativamente mais fácil de passar. Eu disse até que alguém deve ter descoberto que a panela não estava quente, não é? E uma loucura que nós passamos, mas é desagradável. E não pense que apertos não acontecerão, porque eles acontecerão. E não pense que apertos simplesmente acontecem por circunstâncias, porque pessoas também apertam. E apertam às vezes porque elas, eu vou aqui exagerar, estão em aperto. E elas apertam. Como Jesus indo para a casa de de Jairo, indo para a casa de Jairo, a Bíblia diz que a multidão apertava Jesus. E sabe, aquela mulher do fluxo de sangue, dessa história maravilhosa,
ela teve que passar por aquela multidão para chegar até Jesus. E multidão é um fenômeno que a multidão guarda uma insensibilidade. A multidão não se compadece com facilidade de um indivíduo. Ela devora o indivíduo. Ela esmaga o indivíduo. Nós sabemos que nos terríveis problemas que as multidões fogem, uma das coisas que mais fere e até mata é que as pessoas são pisoteadas. A multidão é impiedosa. E essa mulher teve que passar sendo apertada pela multidão. O caminho de sair da sua enfermidade e alcançar a sua cura não foi um caminho fácil. Era uma mulher debilitada, que sofria de hemorragia. Era uma mulher rejeitada, até mesmo pela religiosidade. Era uma mulher, então, afastada, marginalizada. E essa mulher teve que enfrentar, com toda a sua debilidade, aquele caminho dificílimo. Eu não sei se você acha diferente, mas eu imagino dificílimo de chegar até Jesus. Mas quando ela chegou, ela tocou. E o que me chama a atenção, que a Bíblia diz, tocou na orla. Tocou na parte inferior das vestes de Jesus, nos filactérios, nas franjas. Eu imagino essa mulher no chão. Eu imagino essa mulher sendo pisada. Eu imagino essa mulher com dor. Eu imagino essa mulher num esforço sobre-humano. Eu imagino a mão daquela mulher trêmula, tocando nas franjas da roupa de Jesus. Mas na hora que ela chegou ao destino que ela mesma se propôs, se eu tocar na orla de suas vestes, eu serei curada. Ela foi curada, porque aquilo foi um caminho de fé. E veja, foi um caminho em que ela pode ter começado andando, que ela seguiu se esforçando, e imagino que no final ela chegou se arrastando, mas a verdade é que ela chegou. E ela, pela fé, foi salva. E a Bíblia diz, e quem perseverar até o fim será salvo. É o que nós necessitamos. Não basta ter este caminho sobremodo excelente diante de nós. Se eu não entrar no caminho, se eu não andar no caminho, se eu não, desculpe minha redundância, caminhar pelo caminho, eu nunca chegarei no destino deste caminho. Ele nos mostrou o caminho. A decisão de seguir pelo caminho é nossa. O dever de mostrar era de Paulo. Inspirado pelo Espírito Santo, Paulo nos mostrou o caminho,
Mas diante deste caminho que existe na nossa frente, nós temos que tomar uma decisão: seguir ou não seguir pelo caminho. Quanto a mim, eu quero seguir. E eu espero que você siga comigo. Que nós possamos ir por esse caminho sobremodo excelente. Por vezes, eu vou andar. Outras vezes, eu poderei até correr. E eu gostaria de correr. Há outras vezes, que graças a Deus, eu vou poder até passear. Mas haverá vezes, e não serão poucas, que eu terei que me arrastar. Mas eu não vou retroceder. A Bíblia diz: nós não somos daqueles que retrocedem. É avançar ou avançar, mas pelo caminho certo. Amém? No nome de Jesus. Amém. Agora podemos